Queridos, graça e paz, motivo de alegria estarmos juntos em torno da palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 aos Coríntios capítulo 3. Nós estamos numa série expositiva, cujo tema da série é uma igreja fora do trilho, como lidar com uma comunidade problemática. Porque, de fato, a igreja de Corinto é a igreja mais problemática do primeiro século, e não por um problema, mas por diversos problemas diferentes. E aí nós estamos olhando os 3 primeiros capítulos, e, aliás, os primeiros 4 capítulos, ele trata da primeira grande seção de problema de Coríntios, que era a questão da divisão, das facções. E, queridos, nos últimos capítulos, o apóstolo Paulo, ele vinha falando, obrigado, irmão André, ele vinha falando sobre o mundanismo na igreja. E o apóstolo Paulo, ele vinha confrontando justamente os partidarismos que existem na igreja. A igreja estava toda dividida, toda rachada, fragmentada por diversos partidos. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, não, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam assim, eu sou de Jesus. E eles faziam isso por uma das razões, porque eles eram gregos. E os gregos eram amantes da filosofia. E interessante que a filosofia ela não tem apenas uma doutrina, ela tem vários pensadores, ela tem vários mestres, e cada escola filosófica era fundamentada em uma personalidade. Os coríntios se converteram, de fato, a Cristo Jesus. Corinto também era uma cidade extremamente depravada, porque era uma cidade portuária, e os marinheiros, quando chegavam, eles já vinham, e quando eles paravam na cidade, o que eles queriam era bebidas e sexo, e zoeira. Então, a comunidade, a cidade de Corinto, ela chegou numa depravação tão grande, a ponto de as cidades vizinhas, quando queria xingar alguém, manchar a integridade de alguém, ele dizia assim: você é um coríntio. E ao dizer você é um coríntio, ele estava dizendo assim: você é um depravado, você é um promíscuo, você é um vagabundo. E existia um termo, dizia assim: vamos corintianizar. Por isso que Corinthians não é coisa boa, irmão. Ciro tem que aprender isso. Ciro, irmão, Corinthians não presta, irmão. O negócio é o São Paulo. Mas aqui, ó, eles diziam assim, vamos corintianizar. E o que era corintianizar? Era justamente se depravar. Era justamente cair em pecado. E aí, o que é que acontece? Dentre todos esses problemas que eles depois acabaram trazendo para a igreja, mesmo sendo convertidos, um deles era que os coríntios gostavam de futebol, eles gostavam de filosofia, assim como o brasileiro gosta de futebol. E eles tinham as personalidades deles que eles amavam. E eles acabaram trazendo isso para dentro da igreja e dizendo: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí sucessivamente. E aí Paulo começa tentando explicar as questões desses problemas. Leia comigo agora o capítulo 3, nós encerramos o capítulo 2 semana passada, e hoje nós vamos olhar aqui o capítulo 3, e a nossa meditação será apenas dos versos 1 ao 3. Posso ler, irmãos? Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Até por aqui, irmãos. Irmãos, os coríntios que Paulo vem tratando aqui, eles eram amantes da sabedoria. E eles tentando explicar questões inexplicáveis a partir da sabedoria do homem.
E Paulo vem desde o capítulo 1, lutando e demonstrando que a sabedoria de Deus, ela é alta, ela é profunda, ela é vasta como uma cadeia de montanhas. E enquanto a sabedoria do mundo, a sabedoria humana, ela é oca, e Paulo vai dizer que ela é superficial. E Paulo vai dizer, desde o capítulo 1, que a cruz de Cristo, ela separa a humanidade em dois blocos. Ela não separa a humanidade entre rico e pobre, entre pretos e brancos, entre homens e mulheres. Não, irmãos. A cruz de Cristo, ela separa a humanidade entre salvos e perdidos. Somente. Mas ao mesmo tempo que essa cruz, ela separa a raça humana em duas categorias, assim como Jesus no Calvário estava separado por dois ladrões, um salvo e um perdido, essa cruz também, na mesma medida que ela separa a raça humana, ela vai atravessando a raça humana e vai separando, porque o Evangelho é o bom perfume de Deus, cheiro de vida para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem, mas a fragrância é a mesma. Só que ela causa reação diferentes nas narinas das pessoas. Esse evangelho, além de separar, o que é que ele faz? Ele une. Como assim? Ele separa a raça humana de salvo perdido, mas ele une em que aspecto? É porque aqueles que são salvos, aí acabam as barreiras ideológicas de país, de cor, de tudo. E é formado a partir desse grupo uma nova comunidade. Essa nova comunidade é chamada igreja. Então ela separa salvos e perdidos e ela une uma nova humanidade. Essa humanidade é a igreja, composta de todas as pessoas, procedentes de toda tribo, povo, língua e nação. E hoje aqui, nós vamos ver Paulo tratando aqui do problema da carnalidade. Esses crentes aqui, irmãos, a quem Paulo escreve, haviam se tornado rivais mundanos, porque eles não estavam andando no Espírito conforme o Espírito, mas eles estavam sendo conduzidos pelos próprios impulsos carnais. Paulo já havia tratado, já tinha mencionado um pouco no capítulo 1, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Paulo. Disse: meu irmão, quem foi que morreu por vocês? Foi Paulo? Foi. O próprio Paulo dizendo: foi eu que morri por vocês. Foi no meu nome que vocês foram batizados. Ele diz: eu dou graças a Deus que eu não batizei nem muito de vocês. Vocês, quando chegaram à fé, foi em nome de Paulo que vocês invocaram? É Paulo o único caminho que leva a Deus? Não, é Jesus. Nem Paulo apoiou o partido que estava apoiando ele. Paulo disse: bicho, vamos parar com essa palhaçada. E hoje, irmãos, Paulo vai falar conosco que carnalidade muitas vezes é a marca de muitos cristãos. Irmãos, só para vocês entenderem o que é carnalidade, carnalidade ou crente carnal é uma espécie de... A carnalidade é uma espécie de decisão interior na qual simplesmente o remido despreza o que Deus quer e requer dele e resolve viver conforme os seus próprios anseios, conforme os seus anseios pecaminosos. E então, é isso. É como se ele quisesse calar a voz do Espírito e resolvesse viver segundo os seus próprios conceitos e paixão. E nós sabemos onde isso vai dar, irmãos. E eu quero intitular essa pregação de hoje de crentes carnais. E Paulo age aqui, irmãos, como um médico. Nós vamos ver isso. Como um bom médico, o que é que o médico faz? O médico, primeiro, ele não trata apenas dos sintomas. Sintoma não resolve nada, irmão. Se eu estou com dor de cabeça, isso é apenas o meu corpo dizendo que tem alguma coisa de errado dentro de mim. Se eu estou com alguma febre, a febre não é a causa. A febre é um sintoma de alguma coisa que está errada aqui dentro do corpo. E Paulo, como um bom médico, ele começa primeiro a dar o diagnóstico. Ele trata a causa. E depois ele faz o diagnóstico, ele vai mostrar os sintomas disso aí. E Paulo age como esse médico aqui. Primeiro, no primeiro momento, ele dá o diagnóstico. Depois, ele apresenta os sintomas. Então, nós vamos ver o diagnóstico e nós vamos ver aqui os sintomas. Então, basicamente, o sermão vai ser isso. Primeiro ponto, o diagnóstico. E os dois últimos pontos,
O segundo e o terceiro ponto, os sintomas. Ou seja, a condição dos crentes de Corinto. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês, irmãos, o diagnóstico. Primeiro diagnóstico que Paulo diz, sabe qual era o problema da igreja de Corinto? Carnalidade. Veja comigo os versos 1, por favor. Irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como é o quê? Aí, irmãos, entenda, a imaturidade é consequência de não ter apetite espiritual, é consequência de ser carnal. Não só, irmãos, nós lemos 3 versículos. Os 3 versículos, Paulo repete a palavra carnais. Carnais. Ele faz isso nos versos 1, ele chama de carnal nos versos 2, ele chama de carnal nos versos 3. Olha, os versos 1 nós vimos, os versos 2 ele repete: dê a vocês leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições. De fato, vocês ainda não estão em condições. A de vocês fala carnais nos versos 2? Fala carnais nos versos 2, né? Agora veja os versos 3. Porque ainda sois o quê? Irmãos, 3 vezes o apóstolo Paulo, por 3 vezes, em cada um dos versículos, ele repete a expressão carnais. Versos 1, versos 2 e 3. E ele entende que aqueles irmãos eram irmãos em Cristo. Nele, a manifestação de tristeza, de decepção do apóstolo Paulo, ele diz: meus irmãos, vocês são irmãos, mas infelizmente eu não posso falar com vocês como a espirituais. Vocês são carnais. A palavra grega que Paulo usa aqui para carnais é pneumatikos. Pneumatikos, que é uma junção de 2 palavras no grego. Pneuma, que significa Espírito Santo, né? De onde vem a imagem de vento. Pneuma, que é a mesma coisa para Espírito Santo. E uma partícula chamada ikos, que é controlado. Paulo diz assim: eu não pude falar espirituais. Vocês não são pessoas controladas, direcionadas pelo Espírito Santo. Então, quando Paulo diz pneumatikos, ele está falando de alguém que é controlado pelo Espírito Santo, que permitiu ser enchido pelo Espírito Santo. Todo remido deveria ser um pneumatikos. Inclusive, tem 2 sentidos aqui para o pneumatikos. O primeiro deles é alguém que nasceu de novo. Nasceu de novo, ele é um ser nascido do alto, nascido do Espírito. Né? Jesus disse a Nicodemos que não nasceu do Espírito não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Só que existe outro sentido para a palavra pneumatikos, que é o sentido não só de nascido de novo, mas o sentido de maturidade espiritual. E é nesse sentido aqui que Paulo está falando. Porque eles já tinham nascido de novo, mas eles não eram maduros. É o mesmo sentido, o pneumatikos, essa palavra aparece lá em Gálatas, quando ele diz assim: irmãos, quando algum irmão for surpreendido em alguma coisa, em alguma falta, vocês que são o quê? Espirituais, conduzam o tal. Ali a palavra é a mesma, o pneumatikos, vocês que são maduros. E aí, irmãos, a outra palavra que ele usa, quando ele diz vocês não são espirituais, pneumatikos, mas vocês são carnais, é a palavra que ele usa aqui, é sarquinos. Aquele que é controlado pela carne. E carne aqui é aquele princípio de rebeldia inerente, desde lá do Jardim do Éden. Rebelde contra Deus. E todas as manifestações de egocentrismo, de vaidade, de propensão ao pecado, está envolvido aqui na palavra carne, sarquinos. E Paulo diz: gente, irmãos, aliás, eu não posso abordar vocês como pessoas espirituais. Eu tenho que me aproximar de vocês como se vocês fossem descrentes. É isso que Paulo está afirmando aqui. Embora ele, os coríntios, fossem habitados pelo Espírito Santo, eles não se deixavam ser controlados por ele. E é por isso que nos versos 3, Paulo repete: vocês são carnais, vocês são carnais, vocês são carnais. Portanto, irmãos, estamos falando aqui de pessoas verdadeiramente convertidas. Paulo chamou de irmãos, ele chama no versículo 1.
mas eles viviam como se fossem incrédulos. Eles pensavam, eles sentiam e agiam como pessoas que não conhecem o Senhor. Irmãos, isso é muito triste. É muito triste ver um irmão, uma igreja, uma pessoa chegar nessa condição aqui. Ele não pode ser abordado como um crente, como alguém orientado, cheio do Espírito Santo, mas falar como uma pessoa como se ela fosse ímpia, como se ela não fosse convertida. Além de carnal, o apóstolo Paulo usa outra imagem. Dos versos 1 ainda eu estou. Qual a imagem, além de carnal, que ele usa? Exatamente, Cris. Ele usa a imagem de crianças. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Essa palavra criança aqui, irmãos, não está usando no sentido positivo, não. Eita, ele é tão bonzinho como uma criança. Não, não. Criança aqui que Paulo está usando é já no termo negativo. Vocês sabem que até hoje, na nossa linguagem, que é uma cultura totalmente diferente da que Paulo estava usando, nós usamos esse termo também quando queremos mostrar que o adulto não tem maturidade. Nós usamos esses termos na nossa linguagem. Muitas vezes utilizamos o vocabulário, isso é um infantil, isso é uma criança. E nós usamos isso em termos negativos, para falar de adultos que se negam a agir como adultos e agem como criança. A chamada síndrome de Peter Pan. Vocês sabem aquele desenho de Peter Pan, que não queria envelhecer. E nós sabemos que nossa sociedade está cheia de pessoas com a síndrome de Peter Pan em nossa cultura. Pessoas que só cresceram no corpo, mas parece que a cabeça retraiu com o passar dos anos. E a síndrome de Peter Pan descreve justamente esse conjunto de comportamentos que se recusem a assumir responsabilidades típicas de uma vida adulta. Ele é adulto no corpo, o corpo se desenvolveu, normal, mas a mentalidade, o espírito dele é um espírito de Peter Pan, de criança, e não quer assumir responsabilidade, quer se manter preso a um estilo de vida imaturo, dependente, semelhante ao personagem Peter Pan, que nunca queria crescer. E, infelizmente, não é só a sociedade. Dentro da igreja, nós encontramos as mesmas atitudes. Crentes que não amadurecem espiritualmente. Gente, nós acabamos de sair da segunda de Pedro. E a nome da série foi Crescendo com Pedro. Se você quiser entender a segunda de Pedro, Pedro fala ali, o texto-chave que desemboca toda a carta é 2 Pedro 3,18. Antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Crescer em todos os aspectos, irmãos. Então, a verdade é que, infelizmente, essa mesma atitude da síndrome de Peter Pan pode ser encontrada dentro das igrejas, crentes que não amadurecem espiritualmente. Eu vou falar daqui a pouco, mas eu quero que vocês entendam que da fundação da igreja de Coríntios, Paulo passou 1 ano e meio lá. Quando ele saiu de Corinto, ele foi para onde? Se vocês lerem Atos, vocês vão descobrir. Ele foi para Éfeso plantar a igreja. Ele passou, sabe quanto? 3 anos em Éfeso. Isso significa que a igreja de Corinto, desde quando Paulo pregou o evangelho, eles se converteram, que Paulo passou 1 ano e meio doutrinando ele ali, sendo o pastor deles. Paulo saiu, quem assumiu o pastoreado daquela igreja? Apolo. Então, se ele passou 1 ano e meio e depois foi para Éfeso, passou 3, e aí ele escreve essa carta, nós temos aqui, sabe o quê? 4 anos e meio. Ou seja, quase 5 anos depois, Paulo está escrevendo aqui, e os caras não cresceram. 5 anos. E o que dizer de crente que tem 15 e 20? E aí Paulo diz, olha, eu não pude falar como mais espiritual, mas como crianças, no sentido negativo. E nós dizemos isso, rapaz, isso é uma criança, é um menino, rapaz. E utilizamos essa palavra para descrever aquelas pessoas que se acham maduras, experientes, mas na verdade elas são imaturas. O que é que nós ouvimos até hoje em dia?
fulano ainda não saiu nem da fralda, né? Nós dizemos isso? Não saiu nem da fralda. Na verdade, usando um vocabulário da erudição nordestina, nós dizemos assim, ainda não tirou nem a catinga de mijo. Não é assim que diz aqui no Nordeste, na erudição, para dizer que a pessoa é infantil? Ah, para aí, nem a catinga de mijo tirou. É a erudição do Nordeste, é a erudição. O vernáculo do nosso português. E aí o que é que acontece, irmãos? A primeira razão da imaturidade era revelada pela dieta espiritual. Paulo fala que estava dando leite para eles, porque eles não podiam receber alimento sólido. E quando Paulo visitou Corinto pela primeira vez, ele alimentou os crentes com o quê? Os crentes não, é crente porque se converteu na pregação dele, porque não tinha crente lá, né? Quando se converteram com a pregação dele, ele alimentou eles com o quê? Com leite básico. Pois eles eram ainda o quê? Novos convertidos, tenros na fé. Então, o ensino que eles receberam lá em Atos 18, que foi a fundação da igreja de Corinto, aquele lá, 5 anos atrás, quando Paulo fez aquilo, era adequado para aquele momento deles, porque eles eram novos convertidos. Eles não podiam ser nutridos em questões espirituais mais profundas. Você vai dar uma rabada e um mocotó a um menino de um recém-nascido, você vai matar ele. Se eu pegar um acarajé e dar esse menino que tem 2 meses de vida, dá não. Esse tipo de nutrição, irmãos, na verdade não vai fazer bem, não é o adequado. Então, o ensino que eles receberam de Paulo, naquele primeiro momento, era adequado. Não passavam de crianças em Cristo. Mas Paulo diz, rapaz, vocês não cresceram. A mente de vocês atrofiou, estagnou e não teve crescimento. Vocês são carnais. Então, em síntese, esse versos 1, é isso que Paulo está dizendo. Vocês não cresceram espiritualmente, vocês ainda são crianças de fraldas. E aí, meu querido, eu quero abrir um parênteses, uma digressão. E aí eu não estou generalizando, porque toda generalização é burra e perversa. Mas o que dá para perceber também de muitas carnalidades em igrejas, não todas, tá? Porque aqui é um exemplo de alguém que teve um excelente pastor e era uma igreja. Por isso que nem todo problema de igreja é problema do pastor, porque essa igreja era a igreja mais problemática e por ela passaram os melhores pastores. Sabe quem foi os pastores da igreja de Corinto? Meu irmão, só bazuca de Jeová, só metralhadora lá. Os cristãos, ó, a igreja, imagina, o fundador da igreja, Paulo sai a Apolo. Aí o que é que acontece, irmãos? Você pega, por exemplo, igrejas como a igreja de Éfeso, Paulo, Timóteo, João. Então, assim, mas isso é uma verdade. Nem todo problema de igreja está relacionado ao pastor, mas existe outro lado. Que existem problemas que estão ligados diretamente a quem está à frente do púlpito. E você quer ver uma igreja carnal, irmãos? É quando certos pastores, eles começam, domingo após domingo, semana após semana, nivelar a igreja por baixo e dar um alimento raso. E acontece muito disso. A pessoa pega todo o conhecimento e o que é que ele dá? Ele dá só um canequinho ali e vai nivelando os irmãos por baixo. Isso é uma maneira de prender os irmãos, porque quanto mais ignorante o povo for, é melhor porque ele manipula. Eu não estou dizendo que todos. E aí depois reclamam porque a igreja está com carnalidade. Irmãos, quer ver a igreja espiritual? Ensine doutrina profunda. Empurre Bíblia no povo. E se ele não quiser, o problema é dele. Saia, vá para uma igreja que pega 30 minutos e não prega por... Mas é o conhecimento profundo. Então tem muito disso. É muito interessante que tem muitos que, na verdade, vai levando ali no banho-maria, nivelando por baixo e só dando aquela coisa toda. E aí, irmãos, os crentes não saem da fralda. Então, o primeiro diagnóstico que Paulo faz é esse. Olha, vocês são carnais. E aí ele vai agora, como médico, trabalhar os sintomas. E em segundo lugar, o primeiro sintoma, ignorância
espiritual. Leia comigo os versos 2. Dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Paulo começa dizendo: leite vos dei de beber. O apóstolo, irmãos, está recordando aqui aquilo que eu acabei de falar. Como foi o ministério dele nos princípios. Lá quando eles foram evangelizados, quando a igreja foi fundada. Quem quiser saber como foi a fundação da igreja, eu novamente repito, está lá em Atos 18. E essa história é contada todinha lá para vocês, como é que funcionou. E ele está dizendo que ele foi um ministério como missionário pioneiro. A maioria desses crentes tinham, os coríntios, a origem deles eram pagãs. Eram adoradores, irmãos, antes de conhecer Cristo, eles não eram adoradores apenas do Deus de Israel, como eram os judeus que se convertiam a Cristo, não. Eles eram adoradores de deuses falsos. Eles nem tinham aquela base judaica do Antigo Testamento e para ajudá-los a compreender que era prometido o Messias, não. Então, era muito mais difícil, do ponto de vista humano, evangelizar pessoas que não tinham uma base judaica. Para Paulo era melhor, porque evangelizar numa sinagoga, porque ele poderia argumentar a partir do Antigo Testamento, tinha um ponto em comum. Mas os coríntios não. Na verdade, com os judeus, ele criava um certo caminho, um ponto de contato. Eles conheciam a história do Messias, esperavam o Messias, o Salvador, né, desse mundo, mas não era o caso dos coríntios, eles eram pagãos. Eles eram adoradores de deuses falsos, dos deuses da Grécia, né? Então Paulo diz, olha, o ensino que eu fui dar a vocês aí logo de início foi elementar, foi o mais básico, que ele chama aqui de leite. Leite dei para vocês. E não é assim que a gente faz com o recém-nascido? Ninguém dá mocotó para um recém-nascido, ele dá leite, porque essa é a maneira adequada de nutrir aquela criança. E aí Paulo vai dizer que eu fui até vocês e ofereci leite, e eu nutri vocês, dentro daqueles fundamentos da fé. E eu respeitei o momento e o estágio e a fase de desenvolvimento espiritual de vocês. E vocês não comportavam ainda que eu desse tudo, um alimento mais sólido, mais profundo. E aí eu ofereci leite a vocês. E o que é que Paulo fez? Paulo ensinou apenas as verdades elementares acerca de Cristo, as quais ele chama de leite. E eles não estavam preparados, depois de 5 anos, para receber alimento sólido. Por quê? Porque Paulo diz, vocês são imaturos. E nessa mesma linha, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos na época também, eu tenho muita coisa a dizer a vocês, mas agora vocês não podem suportar. Aí ele diz, mas quando vier o Espírito Santo, né, ele vai fazer vocês lembrar e vai capacitar vocês. Em referência aos coríntios, infelizmente ainda não havia amadurecido o suficiente para que o apóstolo Paulo pudesse transmitir verdades mais profundas. Agora, eu quero que vocês entendam, irmãos, aqui é um detalhe muito importante. Quando Paulo não está dizendo aqui que existe um ensino secreto no Evangelho, que alguns podem receber, os outros ainda não. Será que é isso que ele está dizendo? Irmãos, não é isso. Nós não somos gnósticos nem maçom, para ter um negócio secreto, para estar escondendo e vai aumentando as fases e você... Não é isso. E só mais tarde vai ensinar. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que é a diferença, irmãos, entre leite e carne? É muito simples, é só a questão de aprofundamento. Vocês entendem? Eu quero que vocês entendam que não é uma doutrina que os mais maduros têm acesso, mas olha, o novo convertido dá eles não. Não, é questão só de aprofundamento. É isso que o apóstolo Paulo está tratando. Você ensina as mesmas doutrinas para a salinha de crianças aqui e para uma classe de doutorados. Não existe doutrinas secretas destinadas apenas aos... uma doutrina, quem se converteu agora ensina uma doutrina e outra doutrina para os experimentados, os irmãos mais antigos. Não.
os mesmos temas que são tratados para os neófitos também são estudados pelos crentes mais maduros. A questão é o aprofundamento. Exemplo, uma pessoa diz, eita, Jesus é meu Salvador, novo convertido. Pronto, ele sabe, Jesus é o Filho de Deus. Só que quando ele vai começar a mergulhar depois que é Jesus, ele vai começar a se deparar com as duas naturezas de Cristo, com uma coisa que em teologia se chama união hipostática, pessoa teantrópica de Cristo. Então você veja, é mesmo Jesus, é a mesma pessoa de Jesus, só que a questão é aprofundamento. Chega um novo convertido, ele diz, eita, Jesus me salvou dos meus pecados. Pronto, ele sabe disso. Só que na medida que vai crescendo espiritualmente, vai se descobrindo um mar de coisa dentro desse que ele chama de salvação, que é como se fosse um diamante que tem várias facetas. Ele descobre ali o que é justificação, ele começa a descobrir o que é regeneração, o que é propiciação, o que é imputação, o que é propiciação. Então você percebe que o que é questão de quê? É doutrina diferente? Não, é questão de aprofundamento. O evangelho, ele é igual ao oceano. Tão rasinho o oceano que ele é capaz de banhar uma criança. Ou uma criança não pode banhar no oceano. Ela entra ali. Pode ter menos de um ano, bota ali, entra água até o tornozelo dela, tudo ali. Só que na medida que você sabe que o oceano ele é tão raso que uma criança pode se banhar nele. Mas ao mesmo tempo, na medida que você vai se aprofundando, ele é tão profundo que é capaz de cobre e mergulha um elefante, uma girafa, um prédio dentro dele. É a questão de quê? Aprofundamento. Assim é o evangelho. Lá na beirada, uma criança é capaz de se banhar nele. De tão rasinho que ele é. Ou ele não é raso ali na beirada. Mas esse mesmo oceano, pode pegar esses arranha-céus do Maurício Nassau, que é mesmo que nada dentro dele. Vocês entendem? Assim é o evangelho. Então, quando ele fala de carne e leite, ele não está falando assim, gente, ó, tem uma doutrina secreta aqui, esses novos que estão chegando aqui, a gente esconde deles. Não, não tem nada disso. Ele está falando aqui de aprofundamento espiritual. Uma mesma verdade é leite e carne. Cristo é leite, irmão, para os bebês e carne para os adultos. E aí você pode ensinar para a criança sobre Jesus de tal maneira que ela entenda, e você pode ensinar no curso de pós-doutorado sobre Jesus aprofundando as mesmas verdades. A mesma verdade que ensinamos para os teólogos, ensinamos para as crianças tenras. Então, a ideia é que o tempo havia se passado e eles ainda prosseguiam, na verdade, na infantilidade. Eles ainda estavam lá nos primeiros rudimentos. E Paulo ensinou o evangelho a eles, Paulo pastoreou eles, esses crentes. Como eu falei, por 1 ano e meio, depois veio Apolo, e passados quase 5 anos, e mesmo assim ainda eles eram imaturos. Ainda estavam andando como as pessoas que não conheciam nada a respeito de Deus. E então aqui Paulo está dizendo, olha, cara, 4 anos, quase 5 anos se passaram, e vocês não aprenderam nada, vocês ainda não amadureceram o caráter, vocês ainda não estão andando no Espírito, porque muitas vezes, a gente não aprendeu nada, a gente só trata da questão intelectual, de saber. Não, irmãos, ele está tratando aqui de comportamento de caráter também, de maturidade espiritual. Os coríntios, eles eram relapsos, eles resistiam ao ensino, eles não queriam estar andando no Espírito. Alguém que está andando com Cristo há tanto tempo, irmãos, quase 5 anos no caminho do Senhor, com os mesmos problemas, com as mesmas carnalidades, com os mesmos dilemas, não, gente. É esperado que já supere essa fase. Não é esperado de um crente que tenha mais de 5 anos de convertido que ele viva com os mesmos dilemas de alguém que se converteu há 1 ano. Ai, meu Deus, será que eu vou para o parque do forró? Será que eu vou não sei o quê? Esses impulsos, essas paixões, é esperado de um cara novo convertido, que ainda não sabe nada. Agora, depois de muitos anos, esse tipo de problema, irmão, já tem que ser superado. Os mesmos pecados, sem qualquer evidência de crescimento. Isso é simplesmente lamentável. Então, se Paulo ele trata do primeiro sintoma, nos versos 3 ele fala de outro sintoma, outros 2 sintomas.
ciúmes e contendas. Ou seja, a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. Veja os outros sintomas, ciúmes e contendas, versos 3. Ele diz assim: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Isso é uma pergunta retórica. O segundo sintoma aqui, de acordo com os versos 3, da carnalidade deles, era ciúmes e contendas. Vocês não sabem, irmãos, que ciúmes tem a ver com aquele sentimento distorcido de egoísmo, de algo, de alguém, de requerer exclusividade naquilo que não se tem direito, aquele apego doentio por alguma coisa, pessoa, posição, ou por medo de perder algo. O ciúme, como sendo manifestação da carnalidade, e Paulo fala aqui também da briga, da contenda, da rivalidade, da inimizade. Isso tudo, irmãos, são sintomas de carnalidade. Se isso desemboca dentro da igreja, sabemos, há crentes carnais aí. E não há maturidade aí, irmãos. Você deve pensar em ciúmes e contenda como sendo irmãos gêmeos. Não tem condições, irmãos. São gêmeos chifópagos, ou seja, daqueles que nascem grudados. São gêmeos. São irmãos gêmeos, contendas e ciúmes. Não tem como ter ciúme sem ter contenda, irmãos. Não tem. Eles andam juntos. Onde tem um, tem o outro. Onde tem contenda, tem ciúme. Onde tem ciúme, tem contenda. Eles andam juntos, no mesmo ambiente. Pode ver que ambientes que têm ciúmes, eu quero ver não ter briga. Tem briga. E que não tem rivalidade, eu duvido que não tenha disputa, que não tenha inimizade. É impossível. Estão sempre juntos, irmãos. Então é interessante que o apóstolo Paulo faz uma conexão entre ciúmes e contendas com a atitude de criança. E a imaturidade é conhecida quando os crentes, em vez de viver em união, passa a formarem partidos dentro da igreja. A alma dos coríntios ainda se encontrava nesse estado, de estar fazendo partidos, grupinhos, panelinhas dentro da igreja. A prova disso, irmãos, era a existência de ciúmes e contendas entre eles. Comportamento característicos, irmão, de homens deste mundo. Lá fora é normal, é esperado que haja assim. O trabalho, nós crescemos muito competitivo. Aqui dentro não, meu querido. De forma nenhuma. Não é para se criar. E se começar, a gente corta pela raiz. O mal pela raiz. Pessoas controladas por ciúmes são pessoas que vivem em brigas, irmãos. Que vivem em intrigas. Que vivem em contendas. E tem essa disposição para facções, para partidos. E essas condutas são condutas de pessoas que não são orientadas pelo Espírito Santo. É simples assim. E Paulo diz, vocês não vivem no Espírito. Quem anda no Espírito, irmão, pode ter certeza, ele não vive de briga. Eu não estou dizendo que ele vai ser omisso, não, ele vai confrontar, mas ele não vive de briga. Quem anda no Espírito, não vive em contenda de contenda. Quem vive no Espírito... Quer viver no Espírito? Meu amigo, é muito simples. Vá lá para Gálatas e veja a obra do Espírito. Porque uma coisa é dons do Espírito e fruto do Espírito. Tem muitas pessoas, e é possível, a igreja de Corinto mostra isso, que você pode ter o dom do Espírito sem necessariamente ter o fruto do Espírito. E é por isso que muitas pessoas se enganam. Dizem, mas fulano de tal era um pregador, fazia aquilo outro, e fazem um negócio desse. Irmãos, é possível que você use o dom que Deus lhe deu, sem necessariamente você estar com o fruto do Espírito.
Vocês entendem? Que a gente não pode confundir o dom que Deus dá a alguém, seja de pregar, de exortar, de cantar, enfim, de várias coisas, de evangelizar, e automaticamente associar isso ao fruto do Espírito. São coisas distintas. O fruto do Espírito tem a ver com o caráter. Então, as pessoas que vivem no Espírito, um dos frutos, se eu falar frutos no plural, está errado, é fruto do Espírito, que é né? É como se fosse um fruto com vários gomos, igual uma pinha. Um dos frutos do Espírito é a humildade. Então, uma pessoa que vive com o Espírito Santo, né, cheio do Espírito, ele é humilde. Ele não está buscando proeminência. Ele é perdoador, é paciente. Um crente maturo, um crente carnal, em vez de construir pontes de comunhão, ele cava abismo em relacionamentos. Em vez de ser ministro da reconciliação, está sempre envolvido em intrigas, em contendas, formando os partidos e grupos dentro da igreja. Ele cria ou ele segue facções. Quando ele não cria uma facção, ele segue um grupo dentro da igreja, e em vez de elaborar paz. O cristão carnal, irmãos, é aquele cuja vida não é dirigida, controlada pelo Espírito Santo. Aquele que não discerne todas as coisas espiritualmente. E talvez aqui, irmãos, Paulo se refira ao fato deles provocarem divisões na igreja. Vocês já percebem que tem pessoas que saem de igreja em igreja, e em toda igreja que ele passa tem problema, e ele nunca reconhece que o problema é ele. Passou em 200 já. E em todas as 200 teve problema. Só que ele não entende que o problema é ele. É igual o meme que diz assim, eu quero fugir do problema, mas o problema é que como é dizer assim, eu quero fugir do problema, mas onde eu vou, eu estou. É só para dizer assim, tipo, eu sou o problema. Então, às vezes, meu querido, a igreja é problemática e tal. Ele é contenda com todo mundo, só que o cara não para enxergar que o problema é ele. E que se pode botar ele como pastor dele, Paulo, aqui, ressuscitar Paulo, botar para ser pastor. Paulo vai dizer assim, misericórdia, tu não presta mesmo, né, bichão? Então, assim, nós precisamos estar muito atento a isso, irmãos. Há hoje muitos cismas, muitos rachas dentro da igreja, porque são crentes imaturos. Nós precisamos estar muito atentos a isso. O alvo de Deus para a igreja é a maturidade. O que é que Deus espera dos membros da igreja? Crescimento, maturidade. Para fecharmos aqui nesta noite, o que é que esse texto tem a nos ensinar? O que é que esse texto tem a nos mostrar? Eu quero dizer a vocês, a primeira coisa que esse texto nos mostra é que os pecados dos crentes são piores do que os pecados dos ímpios lá fora, viu, irmão? Vocês sabiam disso? Que os pecados que os crentes cometem, ele é pior do que o pecado dos ímpios. Sabe por quê? Porque o ímpio, ele não tem a natureza espiritual. O ímpio, ele é escravizado, governado pela carne. Ele simplesmente está cego. Então, irmãos, é esperado de uma pessoa não regenerada só o que não presta mesmo. Eu vou esperar o quê de alguém que não é crente? Ele é inimigo de Deus. Ele está morto em seus pecados. Ele é rebelde, ele é contumaz, ele é refratário contra o Senhor. Ele está cego nas suas próprias paixões. Então, é de se esperar de um ente como esse que ele viva uma vida na qual o fluxo dos seus pecados estão sempre correndo de sua alma. Os pecados que o ímpio comete, surge na corrente sanguínea da alma dele, bota para fora o que ele é. Mas a pessoa que é de Deus, não, meu querido. Uma pessoa que Deus tirou do trono do coração dele o pecado, o governo do pecado, e introduziu o Espírito Santo de Deus nele, a salvação, quando chega, ela quebra as correntes do pecado, o domínio do pecado foi quebrado, embora ele continue pecando, mas o domínio do pecado ele foi quebrado. E essa pessoa, ela, na verdade, passa a ser dominada pelo Espírito Santo. E essa pessoa, sendo assim, ela resolve deliberadamente andar na carne. Essa pessoa, ela age pior do que um descrente, irmão.
Saiba disso. Isso aqui nós precisamos, irmãos, é de arrependimento. Arrependimento. De todas as manifestações da carne. Brigas, ciúmes, rivalidades, sensualismo, avareza. Queridos, se nessa noite você estiver cometendo estes pecados, eu espero que você se arrependa dos seus pecados. E receba a repreensão de Deus para você essa noite. E se arrependa desse pecado, porque aquele que confessa e abandona o pecado, o provérbio diz que ele prosperará. Agora, aquele que não abandona o pecado, aí, meu irmão, a situação dele está terrível, velho. E aí eu quero dizer a você, nessa noite, meu irmão, minha irmã em Cristo, quero terminar me dirigindo a você, que já é regenerado, que nasceu de novo, que está com seu nome escrito no livro da vida, que não se perde mais, mas que se desleixou na vida cristã. Está levando na barriga, no banho-maria. Você deixou de buscar alimento sólido. Você se contentou com a sua vida cristã, como está. Você não avançou na vida de oração. Você não está buscando mais a palavra de Deus. Não está buscando a piedade, o conhecimento de Cristo com profundidade e dedicação. Lembre-se, isso é sintoma de carnalidade, meu irmão. Você está carnal. E isso é um sintoma de infantilidade. Isso vai produzir na sua vida aqui na terra uma história de inutilidade. Você vai ser extremamente inútil. Não faça isso, meu irmão. Jesus Cristo não morreu por você para você viver essa vida medíocre, não. E aí eu quero lhe dizer que eu espero que você se arrependa disso e que busque a vontade de Deus para a sua vida. E nós vimos que o desejo de Deus, irmãos, para a igreja dele, é que sejamos uma igreja espiritual. O desejo do Senhor é que ele dirija a nossa comunidade, em especial, a Boas Novas, como seres espirituais, como pessoas cheias do Espírito Santo, que têm paixão pela glória de Deus, que têm fervor em servir a Deus e que está tendo vitória todos os dias sobre o pecado. Esses são os bem-aventurados, são os felizes em Deus, felizes no Senhor, e que estão cada dia mais empenhados em crescer e conhecer as profundezas de Deus reveladas na palavra. Então, meus queridos irmãos, essa é a atitude, a melhor atitude que deve ser adotada em nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite de sono reparador.